Pastor. Amém. Muito bom estar aqui de volta. Agradeço mais uma vez o pastor Alexandre, que tem sido realmente esse amigo. Outro dia esteve lá também a levar a mensagem, palavra lá na local. E enquanto ele falava lá, ministrava na local, eu estava lá na segunda igreja de Setúbal, lá com o pastor Evandro, que também já foi de cá. Então temos essa ligação, ou seja, Deus vai ligando pessoas, vai unindo pessoas, para que juntos possamos cumprir a sua missão. Amém? Que bom. Bom estar aqui, bom rever amigos, irmãos. Bom estar aqui também com um pedacinho lá da local, que pôde hoje servir aos irmãos também na ministração. E é tão bom poder estar aqui. Que Deus abençoe. Quando nós falamos, de sonhos, sem sonhos nós não vivemos. Os sonhos são é o nosso impulso, é a nossa força motriz. Ou seja, Deus ele inspirou pessoas com sonhos. E ao sonharmos, nós podemos levantar e cumprir o chamado do nosso Deus. Muito obrigado. E cumprir o chamado do nosso Deus. Então vamos orar. Vamos pedir mais uma vez a bênção de Deus sobre esse momento. Ó Deus, obrigado, Pai, pela vida de cada pessoa que está aqui hoje, nesta noite. Cada um, ó Deus, que veio até este lugar para reunir e juntos podermos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Obrigado pela vida do pastor Alexandre, meu Deus, de toda a liderança da sua família e de toda a liderança que serve também cá nas Taipas, ó Deus, e não só aqui, mas também, ó Deus, em Joane, em Vizela e em outros lugares que nós acreditamos que o Senhor já tem aberto corações e pessoas para que possamos avançar com o teu reino. Meu Deus, que não apenas este lugar, mas todo o norte de Portugal e todo Portugal conheça que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, que possamos, um a um, ganharmos toda esta nação e todo o velho continente para Jesus Cristo. Oramos assim no nome dele, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. Porque no finalzinho do livro de Jó, nós não vamos ler o livro de Jó, vamos ler em Romanos, mas lá no livro de Jó, no finalzinho, vai dizer que os sonhos de Deus não podem ser frustrados. É interessante porque os nossos sonhos, muitas vezes, são frustrados. Já teve algum sonho que não deu certo? Eu já tive muitos. Teve ou não teve? Pensei que fosse só eu. Né? Sonhos que não deram certo. Mas se nós sonharmos os sonhos de Deus, alinhados com o Senhor, esses sonhos não podem ser frustrados. Nem para a tua casa, nem para a tua vida, nem para a igreja, nem para tudo que nós pusermos a mão para fazer. O Senhor há de abençoar. Então vamos ler a palavra de Deus, Romanos, capítulo 12. Eu vou ler esse capítulo, ok? Então, diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, e haja dedicação ao ensino, ou se o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai aos santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal com mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ó Deus, obrigado, porque a tua palavra é lida neste momento, ó Deus, a palavra do Senhor que tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Portanto, ó Pai, agora quebranta os nossos corações, quebra-nos ao meio se for necessário, para que saiamos daqui cheios da tua palavra e diferentes de como cá entramos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Estamos num mês onde a Igreja Batista das Taipas está a pensar e refletir sobre família. Não é isso? Família. E o pastor, então, Alexandre me pediu para que falasse sobre os pequenos grupos e a família. Nessa questão de que há um sonho de que a Igreja das Taipas possa também ter os pequenos grupos, não apenas como mais um departamento ou mais uma coisa que se faça, mas que seja mesmo o coração da igreja no sentido de relacionamento, de discipulado, de crescimento, de evangelização, de cuidado, de avanço. Então, assim, se há sonho, há possibilidades. Agora vamos pensar. Falamos muito de igreja. Ah, igreja, igreja. Onde é que começa a igreja? Aonde? Dentro de casa. Onde é mais fácil ser crente ou um cristão, ou pelo menos aparentar ser um cristão? É aqui. É muito fácil. Muito fácil. Na hora do louvor, nós podemos olhar para o lado, também fechamos o olho, levantamos a mão. Não significa que isso é adoração. Porque Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Nós podemos fazer uma cara, impostar a voz, podemos fazer coisas assim, e as pessoas vão achar, mas Deus sabe quem somos, Deus sabe como pensamos, Deus sabe a motivação do nosso coração, o porquê fazemos o que fazemos. Então, quando falamos de família como sendo a essência, ou seja, o coração, a célula da igreja, é na minha casa que eu preciso começar. É na minha casa que eu preciso começar a quê? A ler a palavra. A ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso alimento. Há pessoas que são cristãs, buscam a Deus, mas têm dificuldades em ler a Bíblia. Muitas vezes, durante a semana, o único momento em que se ouve da Bíblia é quando está aqui num culto público. Mas a Bíblia precisa ser o nosso alimento. A oração. Nós falamos que há poder na oração, e há. Deus ouve a oração que fazemos, não porque nós somos merecedores, mas porque a fazemos no nome de Jesus. E o Espírito Santo traduz até com gemidos inexprimíveis aquilo que nós falamos. Então veja bem, quando falamos de oração, de leitura da palavra, começa em casa, começa na minha vida. Quanto tempo por dia eu tenho tirado para ler a Bíblia, ouvir do Pai?
ler a Bíblia, é ouvir a voz de Deus. Quanto tempo eu tenho tirado por dia para oração, porque é falar com Deus. E como eu tenho praticado isso, porque não adianta nós ouvirmos mensagem e mais mensagens, palavras e mais palavras, e vamos à igreja, e vamos a conferências, e abrimos a internet, e há de tudo, e coisa muito boa até, mas ouvimos tanta coisa, mas o que estamos a praticar? O que estamos a pôr em prática? Meus irmãos, o Evangelho já chegou cá em Portugal há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Há mais. E por que uma parcela tão pequenina do povo português professa a fé em Jesus Cristo, como nós temos anunciado e cremos na palavra? Eu tenho visto muita gente com discursos do tipo, eu tenho que respeitar a cultura, e obviamente temos que respeitar a cultura. Mas Jesus Cristo, ele é intra ou supracultural. Nós temos cristãos na China, nós temos cristãos na Coreia, nós temos cristãos no Brasil, nós temos cristãos na América, temos cristãos em Portugal. Temos cristãos em muitos lugares, ou seja, Cristo, ele está nesse aspecto acima de quaisquer culturas. Porque ele muda o coração do ser humano. Porque o buraco que nós temos no nosso coração, todo ser humano tem, é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Quando nós não anunciamos aquilo que já recebemos, veja bem, o que os apóstolos fizeram? Quem é que substituiu o papel profético que os profetas do Antigo Testamento tinham? Os apóstolos. Tanto é que nós agora falamos baseado na doutrina dos apóstolos. Anunciar, isso significa que eu partilho. Paulo vai dizer, aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Lembra do texto lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que usamos muito para a celebração da ceia do Senhor? Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. Tudo que eles receberam de Jesus, eles entregaram. O cristianismo não tem a ver com receber. A gente vive hoje um tempo onde as pessoas vão a algum lugar para receber. O culto aqui público não deveria ser para receber nada. Aliás, uma coisa que eu tenho falado, pastor, é que eu estou cansado já de pregar para crente. Que a pregação deveria ser para os descrentes. Os crentes deveriam estudar a palavra, deveriam ter reuniões de oração mais fervorosas. Deveriam traçar estratégias e dar relatórios daquilo que tem feito durante a semana. Essa reunião poderia ser, sabe como? Olha, vamos contar aqui, como é que foi essa semana com aquela menina que você disse que está a trabalhar e que partilharia de Jesus? Conseguiu? Não, então eu consegui e ela foi um pouco fechada, então vamos orar por ela. Mas sabe que para fazer isso num grupo grande como esse, é difícil. A gente vai sair daqui amanhã, ou mais. Mas se fizermos isso num pequeno grupo, numa casa, é possível. É possível nós sabermos o nome das pessoas. É possível nós sabermos as lutas pelas quais as pessoas estão a passar. É possível nós traçarmos estratégias bíblicas para alcançarmos as pessoas, para trazermos para perto de Jesus. É possível perceber pelo olhar se alguém está triste ou feliz. E então chamá-la para um café. E amanhã vamos tomar um café? Vamos. Olha, percebi, posso estar errado, mas percebi que o teu coração está um pouco triste. O que está a acontecer? Mas por que eu percebi? Porque eu estou perto. Quando nós falamos da família, da igreja, das famílias que fazem parte da família espiritual, precisamos entender que, primeiramente, começa em casa. É na minha casa que começa. Se eu não cuido bem da minha esposa, ou se a esposa não cuida bem do seu marido, em oração, em zelo, já está a começar de uma forma meio torta. Se eu não educo os meus filhos nos caminhos do Senhor e os amo, mas também disciplino, porque hoje em dia tem havido uma falha gravíssima da maioria dos pais com filhos pequenos, que é, eu amo meu filho, eu amo. Talvez por terem sido tão disciplinados no passado, hoje afrouxaram isso e vão para um outro extremo. Mas há um binômio que todo pai e mãe precisa resgatar: amor e disciplina.
amor sem disciplina. Gente, a gente está criando uma geração complicada que vem pela frente. Que não respeita, que não tem limites e que não se sentem amadas. E estão ansiosas, depressivas. Sabe por quê? Porque toda criança clama por disciplina, por limites. O nosso Deus, a Bíblia diz o quê? Deus disciplina quem Ele ama. A disciplina é uma demonstração de amor. Eu não estou a dizer de violência, não estou a dizer de extremos que a gente vê. Não, não é isso. Mas é preciso haver esse binômio, é preciso haver esse equilíbrio entre o amor e a disciplina. Então, dentro de casa começa, na minha casa eu começo, na oração, na leitura da palavra, nos relacionamentos verdadeiros. Quantos casamentos que são fachada, quantos casamentos que, na verdade, quando saem de casa, vai chegar na igreja e dá a mão. Na igreja, como se a igreja fosse o prédio, né? Vai chegar no encontro da igreja, aí dá a mão. Mas quando chega no carro ou quando chega em casa, já aquele silêncio que corta a alma. E quanta gente não busca ajuda, não busca auxílio. E deixa as coisas como estão. Eu tenho sempre repetido essa frase há mais de 25 anos. Se nós vamos deixar as coisas como estão para ver como é que fica, vão ficar pior. Se deixa como está para ver como é que fica, fica pior. Tudo tende a piorar se nós não melhorarmos. Gente, hoje a gente vive uma época de estética. Todo mundo hoje pode ser bonito. Pelo menos arrumadinho. Né? A gente tem aí ao alcance da gente várias coisas. Então você pode pentear o cabelo, você pode fazer uma coisa de laser. Né? Hoje, outro dia eu estava cortar o cabelo, e aí o Lê, né, que é o nosso irmão lá na igreja e é barbeiro, ele falou assim, não, pastor, você tem uma coisa aqui de pelo aqui, tem uma sessão de laser que você pode fazer, que isso aqui não sei o quê, porque aí para de crescer. E eu, olha só, isso há um tempo atrás para mim ia soar tão mal. Hoje parece que isso, você pode, ou seja, você tem como se cuidar, você tem como ficar mais bonitinho. Mais bonitinho é menos feinho, é um feinho arrumadinho. Mas a gente tem como, gente, você anda mais elegante. Tem gente que é feia, mas é elegante. Você viu? A pessoa, nossa, aquela senhora é tão elegante. Ela pode não ser bonita, mas é elegante. Aquela pessoa é tão cheirosa. A pessoa pode ser bonita, não pode ser nem bonita, nem tá tão arrumadinha, mas é cheirosa. Aí você quer estar perto daquela pessoa. Gente, a palavra de Deus nos exorta a que nós possamos viver o evangelho onde estamos. Então, assim, a igreja, enquanto reunião grande, é importante? Claro que sim. É importante esse momento de celebração? Claro que sim. Para quê? Para louvarmos juntos ao Senhor, para exaltarmos o nome de Deus, para glorificar ao Senhor e talvez até ouvir, sim, uma palavra de encorajamento, de liderança, de direcionamento que Deus dá ao líder, ao anjo da igreja. É para lá que nós vamos. E a igreja, então, está alinhada. É para lá que vamos. Mas se o púlpito torna-se uma ferramenta motivacional, aí esquece. Eu vou na igreja para recarregar minha bateria para a semana. Esse não é um pensamento bíblico. De todo. O que a Bíblia diz? Novo Testamento, todos os dias, onde é que as pessoas, não é que os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, o que eles faziam? Todos os dias estavam aonde? Reunidos aonde? Nas casas. De casa em casa, fazendo o quê? Partir do pão, oração. Gente, partir do pão está na essência do cristão. A melhor forma de evangelizar, chama alguém para tomar um café na tua casa, chama alguém para almoçar na tua casa. Uma comida boa, gente, quebra muitas barreiras espirituais. Estou a falar sério. Então, no partir do pão, nas orações, no estudo do quê? Da doutrina dos apóstolos. Está lá no livro de Atos. E uma vez por semana eles faziam o quê? Reuniam todas essas casas no pátio do templo para adoração. Nós estamos aqui fazer o quê? Estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas nessa reunião grande, vai ser difícil acontecer partilhas. Não dá. Não dá tempo.
Imagina, um partilha, dois, são 100 pessoas, não dá. Agora imagina numa casa, é possível. Então, a começar na minha casa, abro o meu coração, que a igreja faça campanha todo ano. Isso eu disse outro dia também, que é muito importante. Todo ano a igreja precisa fazer uma campanha que é para trocar as cadeiras e os sofás de todas as famílias da igreja. Sabe por quê? Porque sentaram lá tantas pessoas que partiram as cadeiras, que o sofá ficou rasgado. E aí nós temos que fazer uma campanha para comprar lá um sofá, porque ele convidou o amigo, ele convidou o vizinho, ele convidou o colega de trabalho, pessoas estão a sentar na casa dele. Mas nós ainda ficamos muito fechados. Ainda somos muito fechados. Ah, mas a cultura portuguesa não abre as casas. Silas, tu és português? Abre a casa, por acaso? Por acaso abre. És líder de pequeno grupo? Por acaso sim. Já está na terceira geração dos PGs, não é isso? 1, 2, 3. 3. E não só portugueses, brasileiros. Gente, porque brasileiro é assim. Qualquer imigrante, nós temos um problema, que às vezes é trazer demais a cultura do nosso país de origem para cá. Se viemos para Portugal, e aqui eu falo para todos os imigrantes, como imigrantes, neto de português, né? Mas também vamos lá. E ele vai dizer o quê? Se estamos aqui, temos que viver de que maneira? Como brasileiros? Como o quê? Pronto. Vai ser difícil falarmos o nosso sotaque, abriu a boca, já sabe, esse é brasileiro, esse é angolano, esse, né? Já sabe. Mas o nosso coração precisa se transformar num coração português. Para alcançarmos os portugueses. Paulo disse o quê? Fiz-me português para os portugueses, para ganhar os portugueses. Quando nós viemos e falamos assim, é do meu jeito, porque é assim que é, porque lá é assim. Gente, eu já ouvi muita gente dizer, então volta para lá. Então nós estamos aqui, precisamos amar a terra e precisamos respeitar a cultura, mas temos um Cristo que está acima da cultura e que em muitos aspectos vai contra a cultura, mas ele também vai transformar a cultura. Então, brasileiros têm sido bênção. Angolanos têm sido bênção, venezuelanos têm sido bênção, colombianos têm sido bênção, americanos têm sido bênção. Enfim, quem vem para somar, para servir, é bênção. Então, aonde nós estamos? Vamos servir. Casa, começa em casa, acompanha comigo. Começa em casa, começa comigo. Leitura da palavra, começa comigo. Oração. Aí eu começo com a minha família, eu cuido bem da minha família. Porque não adianta eu cuidar, ganhar 10 pessoas para Cristo e perder o meu filho. Não adianta eu ganhar toda a gente para Jesus, todos os meus vizinhos, mas não cuidei da minha esposa e aconteceu um divórcio. Então precisamos cuidar da nossa casa. Depois nós vamos ampliando isso. Agora a minha casa, que busca um relacionamento com Deus saudável, vai se associar a outra casa. E juntos nós vamos ser mais fortes, porque nós vamos nos encorajar. E aí vamos abrir as nossas casas para outras pessoas poderem chegar. Lucas capítulo 10. Vamos orar por pessoas de paz. Pessoas que abram as suas casas, os seus corações. Sabe, para que nós possamos avançar. Os pequenos grupos e as famílias precisam perceber isso, que nós estamos intimamente ligados. Semana passada, falamos lá na igreja, na local, sobre famílias conectadas. Necessidade da conexão, da interconexão familiar. E falamos de 4 nós. Não é? Nós no sentido de nó, né? de prender. Vamos lá, o pessoal da local, cada um fala um aí. Muito bem, olha lá. Nem estava lá, não pôde ir, mas está firme ali. O primeiro nó que nós precisamos dar em família é o amor. Maridos, amai as vossas mulheres. Amar, o amor, gente. A gente fala de amor, a gente faz canção de amor, a gente faz poema de amor, poesia de amor. Nós fazemos muito, falamos tanto de amor, mas às vezes na hora de amar mesmo, a gente falha. Porque ou é do meu jeito, do jeito que eu digo, ou não tem conversa.
Mas Jesus Cristo disse, eu vim para fazer o quê? Servir. E dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o primeiro nó da família é o amor. Qual é o segundo nó? Não, é a fé, fé é o último. A autoridade, ou seja, a autoridade. Autoridade por quê? Porque é aquilo que nós falamos, estamos a perder a autoridade. A autoridade está ligada com a pessoa. Se estamos aqui, imagina se estivesse aqui, toda a gente a falar e tudo mais, e vem alguém que não tem autoridade e falasse assim, gente, vamos ficar aqui, vamos orar, está muito barulho e tal. Ninguém nem ia ouvir. Mas não é a gritar, mas o tom da voz é. Meus irmãos, então, vamos orar? Uma coisa que eu costumo fazer quando está muita gente assim, vai começar a reunião e ninguém está ouvindo direito, começa a orar baixinho. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui hoje. Estamos aqui para agradecer ao Senhor pelo... Autoridade não significa gritos. Autoridade muitas vezes tem a ver até com silêncio, mas tem a ver com postura. Eu vejo muitas vezes o pai e a mãe, meu filho, por favor, meu filho, veste essa roupa, meu filho, vamos lá, estamos atrasados, meu filho, não sei o quê, meu filho. Gente, crianças clamam por autoridade. O mundo carece de autoridades. Não de déspotas, mas de autoridade. O terceiro nó é o respeito. Respeito. O respeito, por quê? Porque vivemos numa época que falta respeito. Falta respeito. Pessoas que muitas vezes cresceram num lar, por exemplo, eu não consigo chamar ninguém mais velho do que eu, a não ser de senhor. O senhor, a senhora. Tem gente que briga, não, o senhor, não sei o quê, o senhor está no céu, não sei o quê, aquela brincadeira. Mas é difícil chegar para alguém mais velho e falar assim, e você, tu. Eu sei que o você, em Portugal, tem um tom um pouco mais de respeito. Não é? Mas para um brasileiro, chamar alguém mais velho de você é falta de respeito. Então eu ainda estou no nó na minha cabeça aqui, né? Que é assim, tu, você, senhor. E vai. Senhor significa respeito. Seja como for, falta respeito. O respeito de entender que o outro precisa ser considerado, considerai os outros superiores a vós mesmos. Está aí uma coisa que é difícil para a gente. Porque nós aprendemos tem que ser o melhor da classe, tem que ser o melhor de todos, tem que ser o melhor no trabalho, tens que ser o melhor do que todos. Nós podemos ser melhores, excelentes no que fazemos, e devemos até, mas tratar o outro como superior a nós é uma grande dificuldade. Até porque nós vamos falar assim, mas por que ele está a fazer isso se eu mereço mais do que ele? O nosso egoísmo, né? A Bíblia diz, chorai com os que choram. E a gente fala assim, e eu tenho dito uma coisa, gente, que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque se alegrar com a vitória do outro não é fácil para algumas pessoas. Porque entra a inveja, entra o ciúme, entra o egoísmo. Mas é uma ordem bíblica. E o último nó, qual era? Aí foi o que o Silas falou. É o nó da fé. Então, amor, respeito, autoridade e fé. Se nós entendermos que esses nós estão na nossa casa, no nosso coração, na nossa família, vamos avançar. A igreja vai ser um reflexo disso. A igreja vai ser um reflexo exatamente da saúde da nossa casa. O problema é que a gente vive uma época onde as pessoas estão vazias. Não somos nada, não definimos nada, não entendemos nada, não crescemos nada. Mas damos opinião sobre tudo. Meu pai sempre me ensinou uma coisa que é, meu filho, você tem 2 ouvidos. E você tem uma boca. O que significa, matematicamente falando, Deus é tão incrível, tão sábio na sua criação, que Ele nos dá 2 ouvidos e uma boca. Imagina certas pessoas com 2 bocas. Que algumas pessoas falam assim, ainda bem que ela está a comer agora. Quando come, não fala. Mas imagina se tivesse uma boca para comer e uma boca para falar. O negócio ia ser esquisito. Agora imagina, Deus nos dá uma boca e 2 ouvidos. Significa que temos que falar a metade do quanto nós ouvimos
e temos que ouvir o dobro do quanto nós falamos. Antes de falar, antes de emitir uma opinião, antes de liberar uma palavra, que a nossa palavra pode ser uma seta, que pode ferir um coração de tal forma. Quantos aqui já receberam uma palavra que feriu o teu coração? Já receberam? Eu já recebi. Palavras que feriram o coração. E mesmo que depois de anos aquilo seja trazido, olha, me perdoa por aquilo. E você diz, ok. Você arranca aquela flecha do coração, mas fica lá uma cicatriz. E nós vamos ficando mais duros. Há pessoas que já levaram tanto, já foram traídas, já foram de um momento tão complicado que hoje não se abrem mais para novos relacionamentos. Eu tenho visto pessoas que dizem assim, pastor, eu até gostava de evangelizar, eu gostava de abrir minha casa para um pequeno grupo, eu gostava de participar, mas eu estou com os 2 pés atrás com pessoas são más, pessoas são perversas, pessoas ferem a gente, eu não quero abrir o meu coração mais para pessoas. E sabe o que eu tenho que dizer? Essa pessoa está certa. As pessoas são más porque o pecado deixa a gente assim. As pessoas não conhecem a Cristo. Mesmo pessoas, vou falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir, mas mesmo pessoas que estão na igreja ainda ferem outras pessoas. Não aqui nas Taipas. Mas em outros lugares acontece. Pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que levantam a sua mão, que oram, mas que soltam palavras de ferida, falam de outrem de forma desdenhosa, depreciativa. Há um prazer, muitas vezes, em se desconstruir o outro. Talvez para trazê-lo mais para baixo onde eu estou, em vez de eu querer estar lá onde essa pessoa já chegou. Percebe a diferença? Precisamos avançar e a Bíblia nos ensina sobre isso, fala sobre isso. O texto que nós lemos, gente, em Romanos, vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Decisão. Decisão, porque o coração é enganoso. Tem gente que fala assim, eu vou falar porque estiver no meu coração. Cuidado. Cuidado. Porque se calhar pode ter lá no teu coração coisa muito boa. Amém. Mas pode ter lá coisa que não presta. Então, a cabeça precisa filtrar o coração. Para que a boca fale do que o coração está cheio, sim, mas com o filtro da nossa mente. É o culto racional. Ele vai dizer ainda, não vos conformeis, a gente já sabe desse texto, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É pelo estudo da palavra, é pela oração, é pelo debate que temos em cima da palavra do Senhor, é que crescemos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então, e só aí, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tem gente que está perdido. Tem uma expressão, né? Perdido na maionese. Tenta levantar e cai de novo. Tenta parar e vai direto na parede. Bum! Não consegue se equilibrar. Só que ficarmos assim algum tempo é até normal, porque nós somos assim, precisamos de momentos, às vezes, para perceber a nossa instabilidade, olhar para o alto e falar, Senhor, só o Senhor, e agarrar. Mas ficar tempos e tempos, demasiado tempo, não é saudável. Não é saudável. Então, se nós não sabemos o que Deus tem para nós, como é que eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não tomem a forma desse mundo, mas transformai esse mundo pela renovação do vosso entendimento. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia,
não mente mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que fazia o que não podia, agora faz as coisas que são de Deus. Há uma transformação que num grupo grande é difícil perceber, mas se estivermos num grupo pequeno é mais fácil. Até mesmo para ajudarmos uns aos outros. Tem gente que tem medo, sabe de quê? Esse negócio de grupo pequeno vai acabar se tornando um grupo de como é que fala? Murmuração, falar da vida alheia e coisas que não são boas. Eu não quero saber disso. Então eu preciso ficar na minha, eu sou crente, eu vou à igreja, eu oro, ouço a palavra, entrego lá uma oferta, o dízimo, sou uma pessoa boa, não roubo, não mato, não falo de ninguém e vivo a minha vida. E eu, ok, mas tem um detalhe nessa história toda. É que Jesus podia ter feito tudo sozinho. Mas o próprio Jesus fez o quê? Chamou pessoas para estar com ele, para caminharem juntos. O cristianismo tem a ver com comunidade. Por isso nós estamos aqui hoje, que é comunidade. Estamos aqui em família, porque não dá para ser crente sozinho, não. Esse negócio de crente em casa, esse negócio de... Gente, são umas estratégias tão sutis, são sutis do nosso inimigo, que a gente acha que está sendo até elegante. Para eu não criar problema para o pastor, eu prefiro ficar aqui e a gente ouve discursos assim. Na verdade, não está a cumprir o cristianismo. Cada apóstolo, antes de morrer, deixou uma mini comunidade que cresceu, que avançou, até chegar à nossa vida. Até que alguém um dia foi e anunciou para nós, para o nosso coração. E a Bíblia então vai dizer, pela graça que me é dada, é que digo a cada um, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé. E esse texto vai falar de corpo. Esse texto vai falar de unidade. Esse texto vai dizer que Deus dá capacidades especiais, são os dons espirituais para cada um. Mas não é para um achar que é melhor do que o outro. É para servir o outro. Se Deus me deu um dom da misericórdia, o que é que ele diz ali? Faça com alegria. E tem muita gente que tem o dom da misericórdia, mas faz se lamentando. Se é para ensinar, faz o quê? Ensina da melhor forma. Prepara-te, vai lá, estuda, vem, traça um quadro, um gráfico, uma forma mais fácil de fazer. Jesus, quando ia falar para pescadores, ele falava sobre o quê? Sobre rede, sobre peixe, sobre mar, sobre barco. Se nós vamos falar para um determinado grupo de pessoas, vamos estudar isso. O que essa pessoa sabe, o que ela faz, o que ela gosta. E ali vamos então apresentar o Evangelho. Pastor, tem até que horas? Mais 3 horas, não? Se você beber água aqui agora. Mas já estou acabando, só faltam 45 pontos, né? Assim, para alcançar os 317 grupos, né, que você falou. Sei lá. Mas só pontuar aqui algumas coisas rápidas. A primeira coisa é que o propósito da família precisa ser um amor sincero. A Bíblia diz o quê? O amor, versículo 9, o amor deve ser sincero, sem fingimento, sem hipocrisia. Ele vai dizer, detestai o mal. A palavra detestar o mal aqui era usada na época, imagina quando está agora a esquentar, né? O tempo está a aquecer. E aí aumenta o número de moscas. Imagina que você está no parque, fazer um piquenique, e aí quando você abre sua comida, tem aquela mosca enorme, meia já assim, e pousa no seu braço. O que você faz? Isso aí, essa cara aí. Repugnância. Essa é a palavra usada aqui. Detestai o mal. É como repugnante, ou seja, quando alguém disser uma palavra má, quando alguém te propuser algo mal, quando o teu coração te propuser algo mal, repugnância. Detestai o mal. É algo que não deve fazer parte. Sabe onde eu tenho repreendido a mim mesmo?
Mas tenho falado isso em voz alta, até posso parecer meio doido, né? O pastor já é meio doido mesmo, então não tem problema. É no trânsito. Gente, o trânsito é uma coisa que às vezes me tira do sério. Me tira do sério. E aí, aquela cena, essa semana mesmo aconteceu, uma pessoa... E eu, sabe, pisca, não sei para que existe, né? Assim, não sei para que existe pisca. Aquilo não é para nada, né? E a pessoa entra para cá, vai para lá, não entra, pisca. E não, senhor, estou repreendido. Eu estou repreendido. Já viu alguém se repreender a si mesmo? E eu baixei ali, respirei e pus uma música, né? E continuei a conduzir. Esse é o meu ponto fraco, um dos meus pontos fracos. Qual é o teu ponto fraco? Onde é que o mal costuma entrar no teu coração e fazer ninho? Repugnância. Detestai o mal. Repreenda. Se possível, em alguns assuntos, vai ter que confessar isso para outra pessoa e pedir ajuda para que essa pessoa te ajude nessa caminhada. Isso é discipulado. Discipulado não é uma classe, um estudo. Discipulado é vida. Olha, Alexandre, eu tenho esse problema. Toda vez que eu estiver no trânsito, estiver mal, eu vou te ligar. E aí você fala assim, João, você está repreendido agora. Baixa aí sua cabeça aí, se puder, ora, encosta aí, deixa esse povo passar sem pisca, liga o pisca e sai. Que a gente fala dos outros, mas não faz também, né? Então tem que tomar cuidado. A outra coisa é apegai-vos ao bem. Olha só que interessante, a Bíblia faz muito isso, não é só deixar, não é detestai o mal e acabou a história, não. Detestai o mal e ficamos com um vazio. O que a gente faz agora? Apegai-vos ao bem. E a palavra apegar aqui era usada tipo para cimento, argamassa, mistura, tijolo, uma cola. Essa é a ideia. Então assim, repugnância com o mal. O mal não pode fazer ninho no meu coração, mas eu preciso me apegar ao bem. Porque se eu só não fizer o mal, eu estou sendo uma boa pessoa. Até tá. Mas o que a Bíblia diz é que, além de não nos apegarmos ao mal, precisamos apegarmos ao bem. Estarmos juntos. Então, o que nós estamos a fazer de bem? Qual é o bem que eu tenho feito para minha esposa? Qual é o bem que eu tenho feito para o meu marido? Qual é o bem que eu tenho feito para os meus pais? Qual o bem eu tenho feito para os meus filhos? Qual o bem eu tenho feito para uma pessoa que eu não conheço e que não ligou o pisca? Viu como é que isso me perturba? Qual é o bem que eu tenho feito? Então, assim, que possamos fazer uma estratégia, traçarmos estratégias de fazer o bem. Um exemplo, os irmãos se juntaram para abençoar um grupo de crianças. É uma ação para abençoar. Mas nós estamos a abençoar crianças que estão lá em Moçambique. E as crianças que estão no nosso condomínio, no nosso prédio, nos nossos vizinhos, nas praças e nos parques? Qual é o bem que nós temos feito? E ele vai dizer ainda, preferindo uns aos outros em amor. O que ele está dizendo assim? Preferindo. Antes. Toma a iniciativa, não espera o outro tomar a iniciativa, não. Tem gente que está aí fazendo assim, eu não... Uma vez, vou contar uma história verídica. Comecei a pastorear e era muito novinho. Lá se vão 24 anos. E um dia eu estou lá na minha sala atendendo e entram dois irmãos. Primeiro entrou um, reclamou do outro, depois entrou o outro. Eu tinha 20 e poucos anos. Um tinha 78, o outro tinha 82. E os dois sentaram e os dois não se falavam há mais de 10 anos. E aí, imagina a cena, um miúdo, a olhar dois senhores que tinham idade para ser os meus avós, e os dois ali naquela cena, e eu tive que chamá-lo, porque um falou do outro, o outro falou do um, eu chamei os dois. É assim que a gente resolve as coisas. E aí sentamos, olha, tal. Não, porque, não sei o quê, papapá. No final das contas,
nenhum dos dois se lembrava do porquê que não se falavam. A idade ajudou. A idade é uma benção. Mas os dois estavam muito bem, tá? Da cabeça, por acaso. Eles não se lembravam, sabe por quê, gente? Porque não foi tão importante assim. Tinha muito mais a ver com o ego deles do que com o facto em si. Depois eu fui cavar, que eu sou curioso. Eu fui cavar para ver o que era. Simplesmente, um era professor da escola bíblica e o outro chegou um pouco atrasado e deu uma palavra mais ou menos e aquilo bastou. Foi só isso. E durante todos aqueles anos, eles não se falavam. Na mesma classe da escola bíblica, na mesma igreja, no mesmo coro, louvando a Deus juntos. Mas não se falavam. A questão é preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é preferir? É ir antes, é dar a preferência. Eu não vou esperar alguém chegar até mim para então me pedir perdão. Eu tomo a iniciativa de perdoar. Eu sei que isso não é fácil, gente. Eu estou a falar isso aqui, mas eu demorei 17 anos para perdoar um tio meu, irmão da minha mãe, por uma cena que aconteceu quando eu era adolescente. Eu era adolescente. E eles não sabiam que eu estava na outra sala e eu ouvi a discussão deles. E quando ele ameaça o meu pai, eu tomei ódio pelo meu tio. E ninguém soube disso durante 17 anos. Até que um dia, eu ia preparar um sermão falando sobre o quê? Perdão. Preparar um sermão sobre perdão. Já levou um estabefe? Sabe o que é um bom estabefe? Aquela chapada no cachaço. O Espírito eu já levei do meu pai, já levei de alguns amigos, né, e tal. Mas do Espírito Santo, gente, você não vê nada, você fica tudo preto na tua frente. E levei uma só, pau, e só vi meu tio na cabeça. E na hora ali, eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus primeiro, que eu ofendi a Deus. Quando nós não perdoamos, nós ofendemos a Deus. Vinha para cá e eu vinha ouvindo uma palavra do Rick Warren. E ele falava daquele texto quando o Senhor perdoou a dívida de uma pessoa e depois a pessoa não perdoa a dívida do outro. E lembra desse texto? E eu estava assim, eu ofendi a Deus porque eu não perdoava meu tio. Depois eu pedi perdão ao meu tio. Ele nem sabia. Ele nunca entendeu por que eu fiquei 17 anos sem falar com ele. Quem perdeu nessa história, gente? Eu, ele, a minha tia, que não tinha nada a ver com a história, a minha mãe, que sofreu durante esse tempo, não sabia o que acontecia. Todos foram feridos por uma coisa que me feriu. Então, quando a gente é ferido, a gente fica igual a um animalzinho, né? Perdoe a comparação. Quando está ferido, imagina um gatinho com a pata partida e você vai tentar ajudar e ele te ataca. Você quer ajudar, mas ele te ataca. Quando nós estamos feridos, a nossa vontade é atacar. Quando a Bíblia diz, detestai o mal, apegai-vos ao bem, preferindo em honra, ou seja, tomando a iniciativa para que haja unidade no corpo, para que haja perdão, para que haja paz. E se depender de vós, tende paz com todos. Eu sei que há situações que não dependem de nós, mas há muitas que dependem. Há muitas que dependem de liberar o perdão. Dizem que na antiguidade havia um castigo que era terrível. Quando se descobria que uma pessoa assassinou outra, e encontravam o corpo, amarravam esse corpo nas costas do assassino, e ele era então agora a sua pena não era morte, mas era andar com aquele corpo podre sobre o seu corpo. E os soldados apenas acompanhavam, porque ele não podia fazer nada. Só que quanto mais aquele cadáver apodrecia, os bichos entravam e aquela pessoa ficava doente,
e morria também. Esse era um tipo de castigo. Quando nós carregamos pessoas que nós já matamos no nosso coração, nós estamos com esse cadáver em cima da gente. E nós é que vamos passar mal. É forte, não é? Mas é o que a gente vive muitas vezes. Então, em nome de Jesus, liberta isso. Libera perdão. Detestai o mal. Pegai-vos ao bem. Preferir. Vai à frente. Não é porque a pessoa merece, gente. Não é pelo merecimento, não. Se fosse pelo merecimento, todos nós estávamos no inferno. Mas é a graça. Graça. Favor imerecido. O Senhor nos ama. Ponto. Aquele que já entregou a vida a Jesus é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem um pai que te ama. Um pai perfeito. Que te acolhe, que te abraça. Essa é a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Então que na nossa casa comecemos ali. Somos filhos de Deus. Por isso eu falo com meu pai, oração. Por isso que eu ouço meu pai, palavra. Por isso que eu partilho com a minha família. Por isso que eu partilho com amigos, com vizinhos. Por isso que eu me associo a outros irmãos, para que possamos potencializar esse transmitir da palavra. Então que a palavra de Deus alcance os nossos corações e que a partir daí possamos também chegar a todos os corações de todas as famílias que nos cercam. Amém? Vamos orar. Você pode fechar os seus olhos? E nessa oração, eu não sei quantas pessoas hoje estão com a sua família a 100%. Que está tudo muito bem. Ou quantos estão aqui que talvez na sua casa há necessidade de uma palavra, de um milagre de Deus, de um agir de Deus de tal forma que traga algo novo na sua casa, que o seu casamento reacenda a paixão, que o respeito e a autoridade sejam restaurados, que a fé seja buscada. Eu não sei em quantas famílias hoje aqui o perdão é algo que precisa ser liberado. Eu quero desafiar a cada família que está aqui hoje a pensar agora o que Deus precisa fazer na minha vida, o que Deus precisa fazer no meu coração, o que eu preciso me repreender. O que eu estou a fazer que não está bom, que eu preciso deixar o mal. Que mal é esse que tem invadido o meu tempo, invadido a minha agenda, invadido o meu coração, invadido a minha mente? O que tem me feito perder tempo todos os dias? Eu preciso identificar isso e jogar fora todo o mal. Apegar ao bem, tem um projeto, tem um sonho. Apegue-se a algo de Deus para a sua vida. O pastor está a sonhar com os pequenos grupos, mas ele sozinho não vai fazer nada. Sonhem junto com ele. Em nome de Jesus, sonhem junto, meus irmãos. Ah, mas nós temos medo. Amém. Pedro morria de medo, mas andou sobre as águas. Se nós não tivermos medo, alguma coisa também está esquisita. Mas o medo não paralisa, não pode paralisar. O medo tem que ser algo que trema o nosso coração. Mas pela fé nós avançamos. Então sonhem junto com o pastor. Que os pequenos grupos sejam uma verdade, uma realidade. Comecem pouco, comecem pequeno. A gente brincou aqui de 300 grupos, aleluia. Que seja essa a visão, mas comecem com um. Começa com um. O inimigo do bom é o ótimo. Nós queremos fazer o ótimo, não conseguimos, mas também não fazemos o bom e não fazemos nada. Isso serve para a nossa vida. Vamos fazer o bem, vamos deixar o mal, vamos nos apegar ao bem e vamos dar preferência. Vamos experimentar isso durante essa semana que vem. A semana que começa amanhã. Vamos experimentar isso, vamos dar a preferência no trânsito, vamos dar a preferência numa fila, vamos dar a preferência a pessoas, mesmo que elas não mereçam.
mesmo que elas estejam a fazer o errado, mas vamos dar a preferência. Vamos exercitar isso. E abrirão muitas oportunidades, vocês vão ver, nós vamos ver isso. Oportunidades para dizer, por quê? Porque Jesus ama a tua vida. Porque eu só estou aqui, porque eu precisava dizer para você que Jesus te ama. Ó Deus, obrigado, Pai,